Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei comentando mais um capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, este livro aqui. Como vocês sabem, eu tenho comentado capítulo por capítulo deste livro, já terminamos a leitura dos 2 primeiros livros, né? Porque como vocês sabem, este vídeo aqui ele é dividido em 4, ele é um compilado de 4 livros, né, que surgiram de palestras. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas pode ser que você tenha caído aqui, né, de paraquedas. Então já conseguimos terminar os 2 primeiros livros e estamos no terceiro, cuja temática é a conduta cristã. Então, caso você não seja cristão, tenha paciência, porque o assunto aqui é cristianismo. E assim, eu julgo que nunca foi tão importante, né, nós falarmos sobre cristianismo, ainda mais da maneira como o C.S. Lewis ele enxerga, né? Hoje não é muito diferente da época dele. Na época dele já tinha várias igrejas com várias denominações, com várias visões, várias doutrinas. Hoje não é diferente. Eu acho que hoje ainda está pior do que na época dele, mas a gente percebe ao ler o livro do C.S. Lewis que ele fica o tempo todo ali tentando unificar, né? Tentando juntar o que todos têm em comum. Quer dizer, todos os cristãos tem Cristo, né, como o centro, né? Todos o reconhecem como o Filho de Deus, todos procuram, né, a sua maneira ser pequenos cristos, né, ser cristãos, e ele defende que esse cristianismo aqui é como se fosse a porta de entrada, é uma espécie de cartão de entrada para ser cristão, né? Ele defende que esse livro aqui, essas condutas aqui, são como se fosse um saguão onde existem várias portas, e essas portas são as várias denominações, mas na visão dele, para ser cristão, tem que, pelo menos assim, ter esse tipo de conduta aqui. E ele está o tempo todo, nesse livro 3, entrando em conceitos de conduta, comportamento, de moralidade. E o capítulo de hoje, ele vai entrar praticamente, né, no capítulo de hoje ele vai falar sobre o casamento cristão, né? Nós estamos no capítulo 6 do livro 3, e falar de casamento também é um pouco polêmico, né, nos dias de hoje, ainda mais a visão cristã de casamento, né? Mas é o que eu falo, né? Eu não posso fugir, né, da minha responsabilidade aqui enquanto cristão, de defender, né, a minha fé, defender as minhas convicções e também manifestar o meu pensamento. E é o que eu sempre costumo dizer para vocês, né? Se você entrou aqui, você não é cristão, você não concorda, tudo bem, é o seu direito, mas é só, né, se não quiser assistir, é só seguir, passar por outro vídeo. Caso queira assistir, né, sinta-se à vontade para estar aqui, né, ouvindo essa explanação. Mas caso você não seja, né, tenha um pouco de paciência, porque nós vivemos numa democracia, né, e eu estarei aqui, né, demonstrando, né, a visão de C.S. Lewis aqui. Antes de entrar propriamente no livro, gente, eu gostaria de dizer para vocês que, caso vocês ouçam alguma gritaria, algum barulho, bola e tal, eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa, né, no meu quarto, onde eu costumo sempre estar gravando, né, aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu fiz algumas mudanças, de tempos em tempos eu mudo, né? O canal é pequeno, o canal é novo, e fiz algumas mudanças aqui, só que eu estou gravando esse vídeo numa tarde de quinta-feira, numa tarde de sexta-feira, num pós-feriado. Então, quer dizer, hoje foi ponto facultativo, então a quadra, moro aqui numa vila, e a quadra tá cheia de criança, então assim, tenha paciência, eu procurei aqui fechar, né, tudo, isolar parede, janela e tal, mas pode ser que, né, saia algum barulho e tal. Pode ser também que vocês ouçam um miado, né, eu tenho uma gatinha, inclusive até no cenário anterior eu tinha umas plaquinhas, eu não sei se está dando para ver ali, eu tenho uma decoração ali de gatinho também, eu tenho uma gatinha,
Então pode ser que você ouça, né, um miado, algo do tipo, se bem que ela é muito comportada, né? Ela é bem comportada, acho que nunca chegou a acontecer nesse tempo que eu tenho gravado vídeos aqui não, mas pode ser que aconteça. Então tenha paciência comigo. Mas feito toda essa introdução, vamos, né, entrar propriamente no livro. Então vamos lá. Como eu falei, né, capítulo 6, onde ele fala sobre casamento cristão. Então, tema polêmico, mas vamos lá. Logo no início do capítulo, ele já inicia falando que o assunto, o capítulo anterior, foi predominantemente negativo. E por que foi predominantemente negativo? Porque ele ficou falando muito sobre aqueles impulsos, né, que todos nós temos, né, a nossa natureza, e ele focou muito na questão dos impulsos sexuais, né? O vídeo anterior ele falou sobre moralidade, moralidade sexual, né? Isso aí, o tema foi sobre moralidade sexual. Então ele ficou falando muito sobre essas questões e é um assunto realmente um pouco pesado, mas também é necessário falar, né? Só que aí hoje, né? Olha, eu hoje estou falando do capítulo, né? Só que aqui no capítulo 6, C.S. Lewis resolveu falar, já que no capítulo 5 ele falou, né, da prática do sexo fora do casamento, que de acordo com a visão cristã é uma prática errônea, né? Hoje ele vai entrar mais na questão do casamento cristão ou do sexo, né, que deve ser feito dentro do casamento. E aí ele já inicia falando que na época, achei até engraçado essa parte, que ele falou que na época dele ele considerava, né, o assunto impopular. Então, assim, quando eu vi logo no início ele falar isso, ele estava um pouco receoso de tocar no assunto de casamento, porque na época dele era um assunto impopular. Eu fiquei, poxa, o livro é do século XX, meados ali da Segunda Guerra Mundial. Se naquela época, né, era impopular falar de casamento cristão, falar de fidelidade, né, falar sobre essa temática, imagina hoje, né, no século XXI, que as pessoas estão, infelizmente, banalizando cada vez mais, né, a questão do casamento, mas como eu falei, eu acho que nunca foi tão necessário assim, né, a gente tocar nesses assuntos, né, e até porque a gente tem visto que, infelizmente, as pessoas estão realmente banalizando, né. Então eu achei engraçado essa questão aí. Se era impopular naquela época, se o próprio C.S. Lewis ficou com receio, né, de tocar nesse assunto, né, imagina hoje. Mas o desafio foi lançado, né, eu me propus estar aqui falando com vocês e discorrendo e colocando também as minhas opiniões, né, sobre as minhas visões do livro também, o que eu concordo, o que eu discordo. Então eu, né, não sei quando vou terminar, mas vou terminar o livro todo, né, com vocês aqui e não vou fugir à regra não. Tudo que tiver aqui no livro eu vou, claro, não vou falar tudo do livro, não vou expor o livro todo aqui, mas estarei fazendo as resenhas como já tenho feito, né, já há algum tempo. E assim, o primeiro motivo, né, ele falou dois motivos que ele não queria falar. Esse, como eu já falei, né, que era um assunto impopular, e que o segundo motivo que ele também não queria falar é porque ele não era casado. No momento em que ele escreveu, né, o livro, eu não sabia disso também, nesse período ele não era casado. Eu até já li outros livros de C.S. Lewis, eu sei que ele foi casado, né? E também não vou dar spoiler, que eu pensei em falar outras coisas do outro livro, mas ele foi casado, né, por um tempo, só que eu não sabia que nesse período que ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples, ele era solteiro. Então, assim, ele ficou ali com receio, falo ou não falo, né, porque, como vocês sabem, eram palestras, né, que estavam acontecendo ali na época, e depois das palestras ele escreveu o livro, então ele ficou ali, poxa, não tem como falar da conduta cristã e não falar de casamento cristão, não falar de fidelidade, né? Então ele falou, mas poxa, podem me julgar, né? Porque eu não sou casado, ou vou ficar falando. Só que assim, ele usou os princípios bíblicos, né? E não necessariamente a pessoa, para falar sobre casamento, não necessariamente a pessoa tem que ser casada, né? Até porque então
né? Imagina os padres, coitados, eles não poderiam falar sobre isso, já que eles não são casados. Se a gente parar para, né, analisar as coisas por essa via, né? Por essa questão, só quem tem, né, a experiência empírica de estar casada que pode falar acerca de casamento? Então não, né? E tem os princípios bíblicos, né? E ele se baseou pelos princípios bíblicos para falar. E ele utilizou, já que ele, né, se julgou não ter argumento de autoridade, ele utilizou a autoridade de Cristo. Ele falou, não, peraí, não, eu vou, já que, mais que eu estou parafraseando, né? Já que eu não tenho argumento de autoridade, peraí, eu vou usar a autoridade máxima, né, para nós cristãos, que é Cristo. E aí ele cita a visão de Cristo do casamento cristão, né? O que Cristo defendia ser o casamento. E Cristo defendia, de acordo com as palavras de Lewis, e eu concordo também, né, de acordo com a visão bíblica, é justamente essa, né, que a visão do casamento, né, Cristo tinha uma visão do casamento como se fosse uma unidade, né, era uma união, né, as pessoas de fato, né, se unem e juntas ali elas formam uma só carne. Então Cristo ele vai, né, defender que essa era a visão, né, do casamento, ou seja, os dois ali estavam em pé de igualdade, né? Então, assim, essa ideia, né? Perdão, gente, eu vou beber uma água aqui, né? Peço desculpa, porque a garganta tá. Perdão, gente. Eu não tenho costume de beber água gravando, mas hoje está demais. Então, assim, Cristo defendia o casamento como se fosse uma unidade, ou seja, uma equipe, né? Se o homem está bem, provavelmente a mulher vai estar bem. Se a mulher está bem, provavelmente o homem está bem. Agora, se um dos dois não estiverem bem, o casamento não estará bem, né? E aí ele vai citar vários exemplos, e eu estou procurando aqui ser o mais sucinto possível, até para não entregar muito do livro, né? Então, só vocês lendo, né? Eu sempre falo isso, nada substitui a leitura do livro, porque ele vai mostrar aqui, né? Ele vai dar vários exemplos de como que é essa unidade, o que representa essa união. Ele vai dar, como o Lewis, como você já tem acompanhado as minhas resenhas aqui, Lewis ele vai fazendo várias comparações, né? De até outros elementos, né? Ele tem essa capacidade de construir, e assim, dessa vez eu não vou entrar nos detalhes, né, propriamente dito, né, claro, eu estou falando de maneira panorâmica, a visão tanto de Lewis, né, quanto de Cristo era exatamente essa, né, e ele defende isso no livro, mas assim, os exemplos, os pormenores, eu não vou entrar aqui, não porque eu não saiba, mas até para não dar muito spoiler, né, para que vocês, né, venham a estar lendo também aqui o livro, até porque a minha intenção é essa. Aí depois o texto vai seguir, ele vai falar sobre as diferentes visões. Lembra que eu no início do vídeo falei sobre os vários tipos de igreja? Aí ele vai falar sobre a questão do divórcio, ele cita rapidamente, e Lewis ele tem essa característica, ele muitas vezes cita determinados assuntos, mas ele não entra muito a fundo, até para não gerar polêmica, né? Porque também a questão do divórcio sempre foi polêmico, né? A gente vê desde lá do Velho Testamento, né? Moisés que deu carta de divórcio na época, né? Depois esse assunto é tratado também com Cristo ali, né? No Novo Testamento. Então, e Cristo vai dizer, né, que nem sempre foi assim, mas foi por conta da dureza do coração do homem que ele permitiu, que Moisés permitiu, né, a carta de divórcio, porque o desejo de Deus sempre foi, né, que o homem e a mulher ficassem juntos, né, casados. Foi a primeira instituição da sociedade. Gente, assim, falar de casamento é falar de algo assim tremendo. Porque assim que lá em Gênesis 1, quando começa a falar da criação, a narrativa bíblica vai
enfim, né, vai seguir, e mostra justamente isso, né? Deus criou o homem e percebeu que, assim, nenhuma das espécies que tinham ali, né, era compatível com ele, e o homem não deveria ficar só. E quando a Bíblia fala do homem não deveria ficar só, está falando da humanidade, né? Tanto homem quanto mulher, né? É bom que não fique só, né? É muito importante, é muito interessante, né? É muito proveitoso para o ser humano que ele divida a sua vida, partilhe a sua vida com uma outra pessoa, né? É claro que, assim, se você é solteiro, se você, né, tá bem resolvido com essa questão da sua vida, tudo bem, mas assim, eu estou, né, passando a visão bíblica do casamento, né? E é muito mais fácil duas pessoas juntas para resolver os problemas da vida do que uma pessoa sozinha, né? Então, assim, essa é a visão do casamento. Só que o divórcio sempre foi, né, um assunto tratado. A Bíblia não fugiu desse assunto, e em alguns casos específicos é permitido sim o divórcio, só que ele nem entra nesse capítulo aqui, né, na questão bíblica do divórcio. Ele só vai falar que, assim, embora várias igrejas tenham visões diferentes, né, a respeito do divórcio, tem umas que proíbem mesmo, né, não aceitam de jeito nenhum, outras são mais maleáveis, outras são bem flexíveis, né, mas assim, ele vai dizer que pelo menos num ponto todas elas concordam, que é o quê? A questão do divórcio por motivos banais, né, por bobeiras. E o que seria motivos banais? Simplesmente por questões sentimentais, né? Ah, eu gostava, eu não gosto mais. Isso, para visão bíblica, é um motivo muito fútil, né? E ele vai construir, gente, é o que eu falo, só vocês lendo o capítulo, só vocês lendo o texto para vocês entenderem, né? Porque, assim, quem não leu vai ouvir eu falar assim, ah, como assim, né? A questão sentimental é uma questão fútil, né? Se a pessoa perdeu o sentimento, ela tem que se separar. Não, leia o capítulo, entenda a questão, para que você possa estar, né, aqui entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou aqui, né, como eu sempre falo, passando, né, a visão de maneira panorâmica, mas, assim, é o que eu sempre falo, vocês têm que ler, gente, tem que ler para poder entender, né, os pormenores. Mas, assim, resumindo, é mais ou menos isso. A questão do divórcio, todas as igrejas concordam, né, nesse ponto, que, assim, simplesmente terminar um relacionamento por motivos fúteis, por motivos banais, não é válido, não compensa, entendeu? É praticamente isso. E aí, ele vai entrar, antes dele entrar propriamente nessa questão, porque, assim, o cerne maior do capítulo é sobre justamente essa questão sentimental, né? Sobre a diferença do amor e da paixão, né? É por isso que até eu estou até antecipando um pouco, estou falando dessa questão de porque o autor não defendia a separação, né, por motivos somente relacionados a sentimentos, né? E vocês vão entender o porquê. Porque, assim, ele cita essa questão do divórcio, mas logo depois ele vai defender também que, assim, existe essa ideia, né? Ele faz até críticas, né? Agora eu lembrei, ele faz algumas críticas sobre essa ideia, né, relacionada somente à questão sentimental. Ele vai defender que isso é uma ideia de castidade moderna, porque a castidade cristã, conforme a gente até discutiu no vídeo anterior, é aquela castidade, né, que a pessoa ou é casta mesmo, ela tem uma castidade e ela não se relaciona com ninguém, ou então ela só se relaciona com o seu cônjuge. Essa é a visão tradicional, né, do cristianismo. Mas ele citou aqui no capítulo que existe uma visão moderna, uma castidade moderna. E o que essa castidade moderna defende? É justamente essa questão do sentimento. Não, se o sentimento acabou, então não faz sentido continuar ali o relacionamento. Só que, assim,
antes dele entrar nessa discussão, né, do sentimento, ele cita que, assim, ele antes até dele falar sobre essa diferença do sentimento, ele levanta um assunto que já deveria ser também muito importante, antes mesmo das pessoas pensarem, né, dos casais pensarem em se separar, que é a questão da justiça, né? Se a gente pelo menos for minimamente justos, né, honestos com o nosso parceiro, a gente não vai terminar, a gente não vai se separar, porque por uma questão de justiça mesmo. A gente prometeu, né, diante de Deus e diante dos homens, né, ficar, né, permanecer casados, né, juntos até que a morte os separe. Então, até por uma questão de justiça, ele defende essa questão. Só que aí depois ele aprofunda a questão sentimental. E por que que ele fala que o casamento ele não pode pura e simplesmente ser baseada nos sentimentos? Porque os sentimentos eles são muito relativos, porque nós somos instáveis, né? Nós, como seres humanos, nós somos instáveis. Nós temos a capacidade de ter vários sentimentos pelos nossos cônjuges, a depender, né, ao longo do tempo, né? Porque, né, a gente casado, a gente começa a ver os defeitos, a gente começa a conviver e é inevitável, ninguém é perfeito, né? Então, assim, é muito frágil essa questão, né, de você basear o seu casamento pura e simplesmente na questão sentimental. É claro que ela é muito importante, inclusive ela é o ponto de partida, né? Um dos pontos de partida, né? Claro, se o ideal é que a pessoa não vá casar com uma pessoa se ela não sente nada não tem nenhum sentimento pelaquela pessoa, aí realmente é complicado. Mas o que ele está defendendo aqui, que essa ideia da castidade moderna, de o casamento estar ancorado na questão do sentimento, é uma visão muito frágil. E aí, gente, eu sei que está repetitivo, né? O tempo todo eu falo isso, mas é porque ele deu muitos exemplos bons aqui do porquê essa questão é frágil. E eu estou citando alguns, por exemplo, esse daí é um que ele deu, porque nós somos instáveis, né? Hoje você gosta da pessoa, você pode, por algum motivo, mas aí amanhã a pessoa, né, comete e não estou falando só, né, necessariamente de erros grandes, mas estou falando de pequenos, né, de pequenos erros que acontecem, defeitos do dia a dia, e muitas vezes a gente vai se irritando, a gente vai se desentendendo, né, isso é normal do ser humano. E aí ele entra no clímax, né, que eu cito, eu acho que esse aqui é o ponto mais importante do capítulo, que é onde ele fala sobre a diferença, ele aprofunda ainda mais a questão do sentimento, que é a diferença da paixão e a diferença do amor, né? A paixão, segundo o autor, se eu pudesse assim resumir, né, em poucas palavras, ela é passageira, né? Eu poderia dizer que, assim, ele escreveu, se eu não me engano, acho que são mais de 7 ou 8 páginas nesse capítulo aqui. Ele deu vários exemplos, mas assim, eu resumindo essa questão da paixão, ele resumiu falando exatamente isso, que a paixão ela é passageira, né? Pode ser, né, isso é muito raro, pode ser que as pessoas consigam ao longo dos anos se manterem, né, os casais, né, pode até ser que eles consigam ir se mantendo apaixonados um pelo outro, né? E ele até faz uma crítica aqui sobre até a cultura, né, que contribui muito para essa ideia, né, do romantismo. Enfim, ele cita... Eu não vou entrar, eu ia falar, porque eu vou falando aqui com vocês e vou lembrando, eu vou falando, mas assim, gente, leia esse capítulo, é muito interessante. Ele explica a origem desse pensamento romântico, né, do porquê que a gente é induzido a achar que os relacionamentos serão românticos para sempre, né? Claro que o ideal é que seja, não estou aqui falando que o romantismo tenha que acabar,
de maneira nenhuma. Só que na maioria das vezes, esse sentimento, né, essa paixão, ela, com o passar do tempo, ela vai acabando. E o que mantém o casamento é o amor, né? Que mantém o relacionamento, o que faz o casamento perdurar é o amor. Por quê? Porque o amor, né, de acordo com a visão de Lewis, e eu concordo também com ele, o amor, ele não é só um sentimento, né? O amor, ele é um verdadeiro compromisso, né? Ele é uma decisão. A gente escolhe amar o nosso cônjuge, né, todos os dias, apesar dos defeitos dele, né? A gente escolhe amar o nosso próximo. Então, o nosso cônjuge também, né, principalmente nessa questão do casamento. Então, assim, você entende essa questão do porquê que existe essa diferença grande da paixão e do amor? E muitas vezes o que acontece? As pessoas que só se baseiam na paixão, no momento que ela acaba, o casamento não faz mais sentido. E essas pessoas, elas ficam nesse ciclo vicioso. Aí trocam de parceiros, aí procura, daqui a pouco, no início do relacionamento, a paixão, né, tá ali, tudo é novo, ela tá ali envolto daquela paixão, mas daqui a pouco o tempo vai passar e a paixão vai diminuir. E aí, daqui a pouco, ela vai querer trocar, né, e essa pessoa vai ficar nesse ciclo. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido a pessoa querer, né, ficar, né, eternamente apaixonada, né? Essa questão. E assim, vocês imaginem C.S. Lewis abordando a diferença de paixão e de amor, né? Então, assim, gente, só vocês lendo, né, esse capítulo. E antes de terminar, aí ele cita também um outro assunto que é bastante polêmico, que é a ideia do conceito bíblico do homem como o cabeça, né? E imagine, se foi polêmico naquela época, imagina falar disso nos dias de hoje. Mas vamos lá, eu vou passar uma ideia aqui, né, do que C.S. Lewis defende, a ideia, né, e a ideia bíblica do homem como cabeça. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, ela não está querendo dizer que o homem é maior que a esposa, né? Que o homem é mais importante do que a mulher. Mas é no sentido de que o homem, ele é o responsável, né, pelo sucesso, né, do seu casamento, né? Deus, ele, até Deus, ele, o que acontece? Ele primeiro, ele vai cobrar do homem, né? Nesse sentido é que ele é a liderança, né? Não é na questão, principalmente hoje em dia, né, quando se fala essa questão do homem como o cabeça do lar, muitas pessoas levam para o lado como se a igreja fosse machista, né, como se fosse uma questão ali de menosprezo, né, ao sexo feminino, mas não, a ideia é como o responsável. Se Deus tiver que cobrar, né, qualquer fracasso, ele primeiro vai cobrar do homem. Não significa que a mulher não tenha a sua responsabilidade também. A Bíblia fala que a mulher, sabe, também edifica o lar. Mas a responsabilidade maior, né, daquele casamento ali dar certo é do homem. E aí ele vai falar que o ideal é que os dois, né, estejam em pé de igualdade e vão tomando as decisões em comum acordo. Mas se porventura houver alguma divergência, né, na hora de tomar a decisão, é a decisão do homem que tem que sobressair. Por quê? Porque ele é o cabeça. Porque a responsabilidade da família está sobre a responsabilidade dele. Ele não pode, ele como homem, ele não pode fugir da responsabilidade dele do lar. Então essa é a visão bíblica. E aí ele dá um outro exemplo também, né, para reforçar essa ideia do homem como cabeça, que ele cita que eu até achei assim um pouco enrolada a maneira como foi escrita. Eu falei, caramba, isso aqui, se não for bem abordado, pode gerar algum problema. Ele dá um outro exemplo aqui, e só vocês lendo, né? Mas ele vai dizer que, assim, mais ou menos, a mulher, quando vai defender os interesses os interesses da sua família, isso eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Vocês têm que ler para poder
né, entender a palavra, o texto mesmo original. Mas assim, geralmente a mulher, quando vai defender os interesses da família, ela é meio que cega, ela quer saber ali de defender o filho, né, o marido, ela é mais sanguínea nesse sentido, né? Já o homem, ele tem uma capacidade política inata, né? Geralmente ele é mais analítico. Quando surgem os problemas, a mulher já quer que o homem resolva logo. Isso desde dos pequenos problemas, né? Desde uma tomada, por exemplo, uma tomada em casa que tem que trocar, né? Até de problemas sérios, graves, né? A mulher já quer logo que os problemas se resolvam. O homem, ele já tem essa característica de ser um pouco mais devagar, né? Porque ele procura analisar o todo. Não, peraí, será que isso é a prioridade nesse momento? Será que é isso que tem que ser resolvido? Então, assim, nesse sentido também que ele defende, eu achei até interessante essa ideia dele, do homem como cabeça, porque já é meio que inato do ser humano, do homem, ser político, né? E político nessa questão assim, não, peraí, calma, vamos analisar, vamos, né, controlar. A mulher não, ela já quer logo resolver os problemas e assim, em casos extremos, né, em situações mais graves, o homem, é importante até que o homem seja mais analítico, porque, né, existem situações que às vezes a mulher, até por ter esse instinto, né, mais sanguíneo, ela é muito emotiva, ela já passa o problema para o homem, e se o homem não se controlar, muitas vezes se ele tomar a decisão, né, no calor das emoções ali, pode até, dependendo da situação, acontecer até uma fatalidade, né, dependendo do problema que for, né, e se o homem agir por ímpeto, né, ele pode trazer um problema muito sério, né, e até mesmo, né, e em casos de extremos, vidas, né, serem ceifadas. A gente vê situações como essa, né, que às vezes surgem problemas e o homem ali resolve agir no momento e que não era o momento para agir, mas porque a mulher encheu ele, bombardeou ele de informação e aí ele agiu, né, sem pensar. Então, felizmente isso acontece. Então, assim, é isso, gente. Não significa que o homem como cabeça é porque o homem é melhor, né, do que a mulher. Não é nada disso, não. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu aproveito e vou perguntar, né? O que vocês entendem dessa questão aí do casamento, né? Principalmente no ponto do amor e da paixão. Vocês concordam com isso? Que a paixão é passageira e que o amor é o amor que perdura, né? Coloca o seu comentário aí, a sua opinião, que eu vou gostar de saber, tá ok? Um abraço a todos.